Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o quarto ano do Colégio Emaús. Quarto ano, esta aula é uma aula de revisão dos conteúdos que já foram vistos anteriormente para a prova de vocês, tá? Nesta revisão, nós vamos estudar um pouquinho sobre a imigração no Brasil. Tudo isso vocês já viram, já estudaram, tá? Então, vai ser uma revisão sobre os pontos mais importantes da imigração no Brasil. Por que é importante estudar a imigração no Brasil? Para a gente entender e compreender a formação da população brasileira, por que nós somos um povo tão diverso, né? Uma população com várias características, né? E de culturas diversas também. Desde a chegada dos portugueses aqui no território brasileiro, lá em 1500, começou a se formar o que hoje é a população brasileira. Inicialmente, os portugueses, gente, quando eles chegaram aqui no território brasileiro, lá no século XVI, eles eram colonizadores. Posteriormente, eles vão retornar ao Brasil como imigrantes. Neste período também, no período colonial, século XVI, século XVII, vai haver uma migração forçada que a gente não pode esquecer, que é a migração dos escravos africanos, que eram trazidos à força aqui para o território brasileiro. Então, a mistura destes povos vai formar a população brasileira. No final do século XIX, a imigração ela tornou-se bem mais intensa. Um fato marcante para a imigração no Brasil, a partir do século XIX, foi a vinda da corte de Dom João VI aqui para o Brasil. A gente tem que lembrar que, neste período, o Brasil era uma colônia. O Brasil não era um país independente. Então, o Brasil ele era administrado por Portugal. Então, quando a corte portuguesa, quando o governo português vem se instalar aqui no Brasil, junto com a corte vem aproximadamente 15 mil pessoas, entre nobres e funcionários da corte. A partir deste momento, várias transformações vão acontecer no território brasileiro, mudanças nas cidades. E a partir deste momento também, outras levas de imigrantes também vêm aqui para o território brasileiro. Mas afinal, o que é migrar, o que é emigrar e o que é imigrar? Migrante é aquela pessoa que se desloca de um local para o outro, que muda de local. Emigrante é quem sai de um determinado local. E imigrante é quem chega. Por volta de 1818, chegaram muitos outros migrantes não portugueses, que se direcionaram para as lavouras de café da região sudeste. Neste período, a economia do café ela estava se desenvolvendo muito. A partir do século XIX, o café ele passou a ser a principal fonte econômica do Brasil. Já nas primeiras décadas, após a independência do Brasil, uma nova onda de portugueses abandonaram a Europa e se direcionaram para o Rio de Janeiro e São Paulo. A independência do Brasil aconteceu em 1822. Ucranianos e poloneses também vieram para o estado do Pará na década de 1820. Nas décadas seguintes, turcos e árabes se direcionaram para a região amazônica. Este grande fluxo migratório, gente, da Europa para o Brasil, né, não só para o Brasil, mas para a América, aconteceu também porque a Europa estava vivendo uma grande crise econômica, uma grande crise social. Então, uma das saídas que os países europeus encontraram para resolver esses problemas econômicos foi a emigração. Observem este mapa, a origem dos imigrantes no Brasil, 1884 a 1940. Percebam que as maiores levas de imigrantes, né, que saíram da Europa para o Brasil foram da Itália, de Portugal, da Alemanha, da Turquia e da Espanha. Eles saíram da Europa e vieram aqui para o Brasil com o sonho do enriquecimento. E alguns fatores também aqui no Brasil estavam atraindo estes imigrantes. Fatores como a proibição do tráfico negreiro em 1850
e em 1888 a abolição da escravidão. Ou seja, quando se proíbe o tráfico negreiro, as lavouras de café vão ficar sem mão de obra. Então, os governantes das províncias vão incentivar a imigração europeia aqui para o Brasil. Na segunda metade do século XIX, uma grande quantidade de italianos vieram para o Brasil, se instalaram em São Paulo e outros aos estados do Sul, para onde também se dirigiram alemães. Na Itália, especificamente, a Itália estava passando por uma grande crise econômica e social. Com a abolição da escravidão em 1888 e o desenvolvimento das indústrias também, gente, foi fator fundamental, os empresários preferiam contratar a mão de obra imigrante, porque os imigrantes eles já sabiam trabalhar na indústria. A Europa já tinha se industrializado. No início do século XX, muitos japoneses aportaram em Santos. A maior parte permaneceu no estado de São Paulo. Foram o último grupo de imigrantes a se instalar nas fazendas de café do interior paulista. Como nós vimos, né, muitos desses imigrantes, alemães, italianos, japoneses, eles vão chegar ao Brasil acreditando em uma promessa de enriquecimento, de encontrar terras férteis, mas, na verdade, eles vão chegar aqui no Brasil e vão encontrar uma situação de trabalho muito precária, condições de trabalho muito difíceis, né? Então, como estava faltando a mão de obra, gente, nas lavouras de café, o que o fazendeiro viu como alternativa foi incentivar a vinda desses imigrantes aqui para o Brasil, como nós já vimos, né? Para esses fazendeiros, os imigrantes, eles trabalhavam mais, trabalhavam melhor, porque eles rendiam mais, né? Considerando que eles eram ambiciosos e que eles trabalhavam por um salário. Considerando também, como nós já vimos, que a Europa, neste período, ela estava mergulhada em uma grande crise econômica. A população na Europa estava passando por muitas dificuldades. Então, todos esses fatores, a falta de mão de obra na lavoura, o fim do tráfico negreiro em 1850, a abolição da escravidão em 1888 e a falta de mão de obra na lavoura de café serão fatores determinantes para o incentivo à entrada de imigrantes aqui no território brasileiro. A partir de 1871, então, os governantes eles vão passar a oferecer ajuda financeira para a vinda dos imigrantes, vão financiar as passagens e a instalação deles no Brasil. Em São Paulo, gente, vão surgir algumas hospedarias para que esses migrantes se instalem antes de ser direcionados para as lavouras de café. Uma dessas hospedarias bem famosas, né, ela teve em funcionamento durante 91 anos, é a Hospedaria dos Imigrantes, em São Paulo. A Hospedaria dos Imigrantes foi um local onde tinha vários prédios, né, vários conjuntos de prédios, onde estabelecia essas pessoas. Acredita-se, pessoal, que tenha passado por essa hospedaria cerca de 2,5 milhões de imigrantes. Eles chegavam nessa hospedaria, ficavam por cerca de 8 dias neste local e depois eram direcionados para as lavouras de café. Na hospedaria dos imigrantes tinha hospital, tinha lavanderia, tinha local para almoçar. Era uma hospedaria para atender exclusivamente aos imigrantes que estavam chegando no Brasil. As grandes fazendas cafeeiras de São Paulo e do Rio de Janeiro empregavam a mão de obra escrava, mas com a proibição do tráfico de escravos, as elites cafeeiras tiveram que encontrar uma alternativa para suprir a mão de obra nas lavouras de café. Como nós já vimos, né, estes fazendeiros, gente, eles importavam essa mão de obra. Mas o que eles faziam? Eles recrutavam uma pessoa específica para ir à Europa, ir passando pelos países europeus e fazer a oferta do serviço aqui no Brasil. Então, esses agentes eles realizavam uma propaganda, informando que aqui no Brasil, estes imigrantes eles iriam enriquecer. Todos eles teriam grandes oportunidades. E
Estes agentes, eles inclusive adiantavam parte da remuneração a esses trabalhadores. E quando esses trabalhadores chegavam aqui no Brasil, eles encontravam um cenário completamente diferente. Eles tinham que trabalhar muito longas jornadas, né? O salário era baixo, não dava nem para eles pagarem as suas dívidas. Muitos desses imigrantes, eles acabavam deixando a terra e indo para a cidade, porque as condições de vida eram muito precárias, as estradas eram ruins, a integração com outros povoados também era ruim, porque era tudo muito distante naquela época. As condições naquela época de comunicação, as condições de transporte, não facilitavam essa integração dos imigrantes. Na imigração japonesa, em 5 de outubro de 1892, foi aprovada a Lei número 97, que permitia a imigração de japoneses e chineses ao Brasil. No Japão, gente, com a modernização do campo e a falta de empregos na cidade, o governo japonês estimulou a imigração nipônica. Ou seja, como nós vimos, né, tanto os imigrantes europeus quanto os imigrantes japoneses, eles estão saindo de seus países de origem à procura de melhores oportunidades, à procura de melhores condições de vida, de emprego, com a ideia que eles vão chegar aqui no Brasil e vão enriquecer. E esse fato não excluiu os japoneses. Tanto que os primeiros japoneses que chegaram aqui no Brasil, os primeiros imigrantes, eles tentaram preservar a sua cultura, tentaram preservar inclusive o seu idioma. Por quê? Eles não queriam viver aqui para sempre. A ideia dos japoneses era trabalhar, conseguir enriquecimento e retornar ao país de origem. Mas, na realidade, não foi isso que aconteceu. Eles chegaram aqui, as condições de vida eram difíceis, nem todos conseguiram sucesso, nem todos conseguiram enriquecer. A imigração japonesa aqui no Brasil, ela tem como marco principal a chegada do navio Kasato Maru no dia 18 de junho de 1908. Os imigrantes japoneses, eles se estabeleceram principalmente em São Paulo, onde é bem marcante a cultura e a presença japonesa. O dia 18 de junho celebra o Dia da Imigração Japonesa no Brasil. O Brasil ele possui cerca de 1,6 milhão de descendentes japoneses, nascidos fora do Japão, os chamados Nikkeis. A maioria está em São Paulo. Inclusive, o bairro da Liberdade em São Paulo é um bairro característico, marcado pela cultura nipônica. O bairro da Liberdade em São Paulo é o bairro onde tem maior representação da cultura japonesa. Assim como os africanos, assim como os indígenas e os portugueses, gente, eles exerceram influência na cultura brasileira, os japoneses, italianos e alemães também, dentre outros, né, serão extremamente importantes na formação da cultura brasileira também. Todos estes povos vão trazer conhecimentos, trazer tradições e saberes, né, que vão se misturar aos saberes do brasileiro. A imigração alemã no Brasil ela vai acontecer em um contexto diferente da imigração japonesa. Por quê? Os imigrantes alemães eles vão ser assentados mais precisamente na região sul do Brasil. O governo vem incentivar essa imigração alemã para fazer o povoamento da região sul, para fazer a proteção deste território. O governo vai estar preocupado, né, com a invasão da Argentina ali na região sul, Rio Grande do Sul, né, Paraná, Santa Catarina, e vai incentivar a vinda dos alemães. E, inclusive, os alemães eles vão receber diversos benefícios, como um valor, né, em dinheiro, eles vão receber terras, eles vão receber galinhas e vão receber porcos para cuidar dessa propriedade e fazer a proteção dessa propriedade. Foi a partir de 1824 que grandes grupos de imigrantes alemães deram entrada no Brasil.
O primeiro grupo, formado por 39 imigrantes, vai se estabelecer na colônia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. A região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, foi destinada pelo governo brasileiro ao povoamento destes colonos. Como nós vimos, né, este sistema de colonização é extremamente diferente da colonização adotada no estado de São Paulo, com a vinda dos imigrantes japoneses. O governo japonês, como já foi dito, ele vai ficar preocupado com a invasão dos países, né, principalmente da Argentina, na região sul, e por isso vai incentivar a vinda de imigrantes alemães e vai oferecer diversas vantagens a estes imigrantes. Diversas colônias foram fundadas no Rio Grande do Sul a partir de 1847. Algumas foram criadas no estado do Espírito Santo, em 1850 no estado de Santa Catarina e em 1878 no Paraná. Esta tabela aqui, pessoal, é imigração alemã no Brasil, marca o total de imigrantes que entraram no Brasil, imigrantes alemães, de 1900 a 1969. Percebam que o período de maior entrada de imigrantes alemães é de 1910, né, da década de 1910 até 1929. É o período onde tem grande leva, com maior intensidade dos imigrantes alemães aqui para o Brasil. O crescimento, a população nas colônias, cresceu, né? Então as colônias começaram a se tornar pequenas para toda essa população e muitos descendentes de alemães eles foram se deslocando para outras áreas, inclusive para as grandes cidades. No sistema de colonização desenvolvido na região sul, o principal objetivo era fazer o povoamento e a colonização como mecanismos, né, de conquista e de manutenção do território. Era povoar a área, fazer a proteção desta área e desenvolver esta área. Os imigrantes alemães e seus descendentes, eles mantiveram uma forte ligação com a cultura e a sociedade de origem. Eles foram instalados em locais mais distantes, mais isolados, né? Então, eles conseguiram preservar sua cultura e suas tradições por mais tempo. E também eles criaram mecanismos de resistência cultural, como escolas, né, alemãs. Eles também construíram capelas, e os alemães eles foram extremamente importantes também na difusão do protestantismo aqui no Brasil. A imigração e a colonização alemã tiveram um importante papel no processo de diversificação da agricultura e no processo de urbanização e de industrialização. Influenciou muito a arquitetura das cidades do sul, como a gente observa nessa imagem aqui de cima, né? As construções são bem características de construções europeias, inclusive a região sul do Brasil. Ela exerce grande atração turística por conta da presença ainda marcante da cultura europeia nestes estados. O imigrante alemão também difundiu no Brasil a religião protestante e a arquitetura germânica, como nós vimos. Além disso, vai contribuir para o desenvolvimento urbano, para o desenvolvimento agrícola, vai introduzir no Brasil o cultivo do trigo e a criação de porcos. Vai inserir no Brasil também diversas festividades, religiosidade, e também, dentre estas festividades, com destaque para o Oktoberfest, que acontece em Blumenau todo ano, tá? E é uma grande festa alemã para celebrar a tradição, para celebrar a cultura alemã. Bom, pessoal, finalizamos a nossa revisão. Tem algumas atividades para fazerem, façam essas atividades com muita atenção, são atividades de revisão, tá bem? O gráfico, não precisa copiar o gráfico, mas precisa copiar as perguntas no caderno.
Façam anotações também, registrem as informações mais importantes para facilitar na hora de estudar para a prova. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.